Olá, sou Denise Pini Fonseca e este é o canal Letramento Socioambiental. Com este episódio, nós celebramos os Dias Internacionais das Florestas e da Água, que são, respectivamente, os dias 21 e 22 de março de cada ano. Não é difícil entender que as florestas e a água são elementos vitais para a existência humana no planeta. E claro, isso é particularmente verdadeiro para os povos originários que dependem diretamente do seu território para sobreviver. Na Colômbia, as comunidades Wayuu, que estão localizadas no departamento de La Guajira, vêm enfrentando perdas severas no território por erosão costeira, por falta de água e até desertificação. Esses impactos ambientais são muito agravados pelas mudanças climáticas globais. Essa situação de injustiça ambiental que se vê claramente em La Guajira é também social. Enquanto o carvão, que é extraído do subsolo local, abastece a economia global, fornecendo energia para os países desenvolvidos, as comunidades locais vivem em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem acesso à água potável, à saúde e à educação. Para conversar sobre essa contradição socioambiental, mas também sobre exitosos projetos de ciência cidadã que vêm fazendo a diferença na vida da população em La Guajira, nós recebemos hoje o Dr. Carlos Busson Buesa. Em novembro de 2025, nosso convidado publicou o artigo Medir para Resistir, Monitoramento Comunitário e Práticas de Justiça Climática em La Guajira, no dossiê Educação Ambiental Climática da revista Letramento Socioambiental. Carlos Busson Buesa é geólogo e doutor em Comunicação e Educação em Ambientes Digitais pela UNED na Espanha, com pós-doutorado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. A carreira dele combina geografia, comunicação e cultura, com foco na defesa de territórios indígenas e estratégias de justiça climática na América Latina. Ele já lecionou em cursos de pós-graduação na Colômbia, no México, na Espanha e atualmente no Brasil. Ele é professor visitante sênior da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a sua experiência inclui ensino, pesquisa e consultoria em gestão territorial, cultura e meio ambiente. Carlos, seja super bem-vindo. Eu agradeço demais a sua disposição para conversar e compartilhar com os nossos seguidores a sua experiência de colocar a ciência a serviço dos povos originários que estão em luta pela defesa dos seus territórios e seus modos de vida. Bom dia. Antes de tudo, agradeço muito a oportunidade de dialogar sobre este trabalho. E, bom, falar sobre a Guajira é muito pessoal, não? É muito sensível, porque a situação do povo Wayuu na Guajira necessita uma visão mais que técnica, uma visão humana. E claro, quando quer falar sobre o que acontece lá, não só acontece lá, acontece em muitos outros lugares do mundo, né? Esse paradoxo do extrativismo que nós tentamos mostrar no artigo, onde território extremadamente rico em recursos naturais e ao mesmo tempo com uma pobreza extrema, onde a sede, a doença, a vulneração de direitos humanos para a população que nele vive são a pauta de cada dia, né? Vamos lá. Carlos, você começou o seu artigo apresentando a situação de contradição que a população Wayuu de La Guajira, na Colômbia, está vivendo em decorrência de um modelo de exploração de recursos naturais que se desenvolve ali e que é socioambientalmente insustentável.
Para falar sobre isso, você utilizou um conceito bem interessante descritivo, que é o de paradoxo do extrativismo. Então, nesse primeiro momento, eu te pergunto, o que esse paradoxo quer dizer, concretamente, né? Isso é uma categoria teórica que ajuda a analisar o que está acontecendo ali, ou isso pode ser visto e essa experiência pode ser vivida em La Guajira? Quais são as principais evidências sociais e ambientais que podem ser observadas desse paradoxo acontecendo ali? Conta pra gente. Bom, e quando já falamos de extrativismo, do paradoxo, do que falamos no artigo, basicamente é a contradição que a Guajira tem. A Guajira é um território com uma enorme riqueza natural, estratégica. Lá tem carvão, tem gás, tem sol, vento, projetos de infraestrutura ligados a temas de energia. Ainda que tenha tudo isso, curiosamente, falta água potável, não existe uma dessalinização em massa curiosamente, muito do carvão da própria Guajira, que sai da Guajira, vai para outros países para alimentar plantas dessalinizadoras em outros países. Assim mesmo, o carvão que se extrai da Guajira também vai para outros lugares para ativar plantas de energia elétrica. Então, a Guajira, que tem toda a riqueza, não usa tudo isso, não. Então, é um lugar que fica com esse grande paradoxo, não? E ainda que existam sentenças da própria Corte Constitucional de Colômbia, T302, de 2017, reconhece a vulneração grave e generalizada persistente que existe do povo guaiú, do direito à água, à alimentação, à saúde e à participação das crianças. Uma das coisas curiosas que temos que ter em conta do território da La Guajira é que ainda hoje morrem crianças de subnutrição. Algo que num lugar tão rico como pode ser esse, acontece, né? Então, existem casos que a Unicef tem documentado da mortalidade por desnutrição em menores de 5 anos e que são superiores a todos os outros lugares de Colômbia, né? Então, essas brechas que existem na cobertura, por exemplo, neste caso de água potável e saneamento, sobretudo nas áreas rurais, ainda com toda a riqueza, você vê que toda essa grande riqueza mineral, toda essa grande riqueza energética e estratégica, ao final de contas, não chegou onde deveria ter chegado, que é na população. Então, os povos guaiú, pois, eles se sentem, pois, um pouco abandonados, né? Abandonados porque veem que o que poderia ter significado um motor de desenvolvimento econômico e social para o território, pois, ao final de contas, não aconteceu nada disso. O território segue sendo vulnerável, segue sendo pobre, ainda que dê energia e riqueza para outros lugares. Esse é o grande paradoxo que existe neste território. No seu artigo, você apresenta com bastante detalhe o impacto das mudanças climáticas globais sobre o nível médio do oceano e as consequências disso para a região costeira, em particular na cidade de Riohacha, que é a capital do estado de La Guajira. Além disso, você falou sobre o crescimento dos projetos urbanísticos e extrativistas ali na costa colombiana. Essa equação vai ficando cada vez mais complicada, né? E com consequências ambientais que são graves. É nesse contexto que também se agravam as erosões, os problemas com abastecimento de água potável, etc, etc. Conta para os nossos seguidores o que anda acontecendo por lá. Tem como observar as desigualdades mais evidentes quando a conta dessa destruição começa a chegar? Sim, falamos sobre isso porque é interessante de comentar, né? Como em um lugar que aportou energia para o mundo,
colaborou com o tema do aquecimento global, porque o carvão da Guajira colaborou de algum jeito para o aquecimento global, não beneficiou as comunidades locais. Que vemos que as comunidades locais que moram na costa, que são povos originários, que vivem em situações, algumas de extrema pobreza, não se viram beneficiadas e pagam pelo custo do crescimento econômico de outros lugares e digamos, do custo do aquecimento global. Eles não se viram beneficiados e eles estão vendo que o território deles está desaparecendo pela subida generalizada do nível do mar. Isso é grave porque eles não têm onde ir. Eles vivem em uma harmonia com o território deles e para eles o território é sagrado. Então, o que temos que fazer é tentar, na medida do possível, preservar que essas comunidades sigam vivendo aí, porque para eles não é um lugar que pode ir de um lugar para outro, não significa isso. Eles têm uma conexão muito profunda com o território. Para eles o arroio é sagrado, existe uma conexão muito profunda com o território, né? Então, cidades como Riohacha e outras muitas, existem projetos urbanísticos que se segue ainda usando para o tema urbanístico, o tema do turismo massivo, de sol e praia, e vendo o problema que existe nestes territórios, pois é uma contradição porque como queremos fazer que exista realmente um crescimento econômico, se é que é o que quisessem, se existem estas disparidades, né? Já não tem sentido. Às vezes quer gastar em uma marinha para barcos de luxo, quando existem problemas muito sérios a uns poucos quilômetros, onde as comunidades não têm água potável, onde não tem, ainda cozinham com gravetos. Então, se encontra com situações anacrônicas, né? Porque não tem como discutir isso. Digo, se temos um problema muito sério, primeiro temos que resolver esse problema tão sério, né? E o tema da subida do nível do mar é um tema comprovado, e essa subida do nível do mar provoca problemas de erosão costeira, intrusões dos aquíferos costeiros, a água salina entra, e os aquíferos ficam com água salobre, que é impossível de beber, e impossível de usá-la para nada, né? Então, para que vejamos, não tem energia, não tem água potável, vivem em condições de extrema pobreza, sendo que existem supostos negócios de crescimento econômico a uns poucos quilômetros que buscam soluções de outros lugares do planeta que já estão em declive, achando que essa é a solução mágica. E sendo que essa falta de água pesa de uma maneira diferencial para uns e para outros. As áreas urbanas ainda tem um pouco de água, ainda que tenha problemas, Riohacha, mas as áreas rurais têm uns problemas gravíssimos. Eles usam os highways, que são a acumulação de águas de chuva. Por exemplo, eles não têm ainda um programa cisterna como o que nós temos aqui no Brasil. Seria interessante ter lá. Tem coisas parecidas, mas não como se fez no Brasil. Projetos desse tipo, de acumulação de água de chuva, que lá quando chove bastante, pois seriam interessantes de uma política pública para que pelo menos eles pudessem acumular água, pelo menos para o consumo humano. Porque muitas vezes esses highways, que são pequenos açudes que eles têm lá construídos, essa água, pois bebem os animais, bom, vocês podem imaginar, né, os problemas que podem existir bebendo esse tipo de água, né? Então, essa destruição, pois, está à vista. Então, temos que não é um tema de engenharia ou de clima, e o que temos que fazer é formar a população para que veja o problema que existe, né? A erosão costeira eles estão vendo todos os dias, eles querem saber o que está acontecendo. Então, e os problemas eles palpam. Então, o que temos que fazer é formar essa população de uma forma crítica para que eles mesmos tomem consciência e possam propor medidas. Em 2023, os moradores Wayuu da comunidade de Cachaca 3 chegaram a apelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que a Unidade Nacional para a Gestão de Desastres da Colômbia cumprisse a palavra empenhada
e oferecesse medidas de mitigação e compensação pela perda de terras decorrente da erosão costeira no povoado. Alice disse: "O que leva o mar não devolve", verdade? Conta pra gente o que está acontecendo ali e o que pode se aprender a partir destes acontecimentos. Bom, sim, o tema da Unidade Nacional de Gestão de Riscos, quando o presidente de Colômbia esteve nessa semana, em 2023, estiveram lá as autoridades que vimos, foram até lá para ver o que estava acontecendo, tivemos umas reuniões prévias e prometeram ajuda. O diretor, no momento, que era o Medo, prometeu ajuda, em nome do presidente. Eu achei interessante, eu só estava pedindo um pouco de colaboração. Eles foram lá, prometeram diante das comunidades, deram a palavra. No conceito Wayuu, dar a palavra é muito importante. Se você dá a palavra, você tem que cumprir ela. Eu acho muito interessante. É uma cultura de uma tradição oral muito importante e para eles a palavra é fundamental. Então, se foram as autoridades, prometeram que iam ajudar, pois devem ajudar. Por motivos que não vou entrar, essa palavra não se cumpriu, o projeto que existia, que se ia fazer, não se cumpriu de jeito nenhum, que era fazer uma espécie de laboratório para ver o que estava acontecendo, porque uma das coisas importantes que existe na Guajira é que a erosão costeira não é só de Cachaca 3, é de todo o litoral. Então, a lideresa Clarena Fonseca, ela insiste muito. Não é só resolver o problema de Cachaca 3. Eu concordo com ela plenamente. O problema é em toda a costa. Então, o que temos que fazer é buscar soluções específicas, ad hoc, para cada lugar concreto, uma solução. Muitas vezes se tentam plantar mangles naquele território, justo nessa costa, e foi um autêntico fracasso, porque essa costa é uma costa energética. Então, é necessário fazer um estudo prévio, saber exatamente o que se deve fazer, né? Então, o que fizemos lá foi muito simples, ensinar a medir. Ou seja, não tínhamos outra capacidade. Deixamos uma trena para que pudessem medir, né? E fossem controlando. Era uma coisa tão simples como pegar pontos de controle e eles iam medindo o tema. E quando chegassem lá as autoridades e a Unidade Nacional de Gestão de Risco ou outras, pois já tinham as medidas tomadas. Pois desde 2023 até hoje, pois só se fizeram algumas quantas reuniões na cidade de Riohacha ou em outras, só que eles foram lá alguma reunião, mas não foram medir, ainda não se tomaram as medidas. E o que é necessário hoje em dia é ir ao território, medir, tanto com a Unidade Nacional de Gestão de Risco, quanto com o IVMAR, ou com os organismos necessários, com a universidade, ou com quem seja, e tomar as medidas de dizer o que podemos fazer aqui. E, sobretudo, escutar a população. É muito importante escutar a população e formar a população nesse problema. Não se trata só de medir, solucioná-los e ir embora. Não é isso. É mostrar que o problema é sério, o problema vai seguir, porque o tema do aquecimento global vai seguir. E o tema do nível do mar possivelmente suba mais. Então, o que temos que fazer é digamos, não vamos ganhar a batalha ao mar. Isso é impossível. Mas o que podemos fazer é retrasar esse avanço do oceano no território deles. E eles podem controlar pouco a pouco e, dado o caso, com o tempo, se pode fazer medidas de mitigação e de adaptação à nova realidade. Você dedicou uma parte muito bonita do seu artigo para destacar a importância da liderança feminina indígena. Muito importante esse destaque que você fez questão de fazer. Então, Carlos, por favor, fala um pouco sobre essas mulheres e sobre como elas constroem e sustentam esse protagonismo, tanto no interior da própria comunidade, quanto na representação dela externamente. Sim, é importante. O tema das mulheres, a liderança feminina na Guajira, eu vejo admirável, né? Porque você vê que são as mulheres, ainda que existam muitos temas de machismo, muitos temas de violência doméstica e conflitos bastante sérios, né? De vulneração dos direitos das mulheres, você vê que as mulheres
Na Guajira, elas têm uma consciência do território tremenda. Elas sabem perfeitamente que o território é a vida para elas, né? O território é a casa dos filhos, dos netos, dos ancestros. Elas têm uma visão bastante profunda, né? Eu acho que no papel de Clarena e outras muitas, inclusive na universidade e em outros muitos lugares, existem mulheres lá que estão preocupadas com o território. No caso de Clarena, você vê que Clarena está lutando pela defesa do território porque ela vê como algo vital. Ela sabe perfeitamente que se o território desaparece, eles vão ter que ir embora. Os filhos dela, os netos, irão embora. Perderão o contato com os ancestros que estão enterrados nesse lugar. E com o território, né? Então você vê que existe uma sensibilidade muito forte com o tema do território. O território para elas não é só um lugar onde você tem uma casa. É outra coisa. É uma conexão muito mais profunda. Existe uma sensibilidade muito profunda. A mulher Wayuu, ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher... Existe um matriarcado na Guajira, eu não sou experto no tema, mas existe então são linhas matriarcais. Então as mulheres têm um papel fundamental, né? A organização social Wayuu é matrilinear, é decir, o parentesco se registra através da mãe, sempre através da mulher. Isso já é muito importante, né? Então, essas mulheres constroem o protagonismo dentro da própria comunidade. Sustentam a memória, a educação cotidiana, a transmissão da língua, saberes, o tema dos tecidos, eles tecem muito, são uns tecidos muito lindos, eles fazem umas autênticas obras de arte, né? Com isso, que muitas vezes que conseguem vender esses bolsos e esses artesanatos que são maravilhosos. Se vocês procuram na internet, vocês vão ver que os bolsos Wayuu são magníficos, né? Então, e os bolsos contam histórias, que também é interessante. Os bolsos é uma conexão simbólica entre o bolso e a tecedora e a quem recebe isso. Não é só um produto, é outra coisa, né? Então, como vemos, as mulheres Wayuu, elas têm um protagonismo muito forte. E elas fazem através de uma resistência que vocês veem, mas também elas querem aprender o que está acontecendo. Já não se trata só de uma luta, queixar-se ante as autoridades, senão também saber o que está acontecendo. O que eu achei muito interessante do caso de Clarena foi que queria aprender a medir a perda do território. E com uma fita métrica, ela buscou aprender e registrar aquilo. Isso é o que se chama ciência popular, mas o que sobretudo é que a comunidade está implicada no tema, e as mulheres são as que levam a pauta. Então, pese a todos os problemas que eu disse, eu acho que elas organizam tanto o território por dentro e por fora. Elas guardam a memória e, ao mesmo tempo, abrem o caminho, né? Cuida da comunidade, se enfrentam às instituições, defende a cultura deles e também não quer ficar fechada nela. E também a liderança feminina na Guajira não é um complemento de luta. Ela é uma das suas colunas centrais. A mulher, ela é a defesa própria do território. Aqui, neste caso concreto, eu recordaria a deusa Pulowi, que é uma deusa que protege, ao mesmo tempo ataca e defende, digamos, os ecossistemas marinhos, né? A deusa Pulowi é muito interessante. É um tema muito complexo e muito, muito importante de comentar, que a mulher tem um papel protagonista em toda esta história. Bom, e agora, para a gente já ir fechando esse nosso bate-papo, você conseguiria resumir como foi pensado, desenvolvido e como vem sendo acompanhado o sistema comunitário de monitoramento da erosão costeira que está implementado em Cachaca 3? Como essa experiência realizada ali colaborou para construir evidências de que a ciência cidadã é efetiva no enfrentamento das consequências locais das mudanças climáticas globais?
E ainda mais importante, como o monitoramento comunitário dá concretude à justiça climática, que vem sendo construída a partir da produção e da comunicação de conhecimento situado. Bom, o mais importante que poderia resumir desta ação que a gente teve é que é uma ação em contínuo desenvolvimento. A ação não terminou. Começamos com o tema da erosão costeira, estamos agora com o tema da defesa de uma planta de tratamento de águas residuais que querem colocar nesse rio que eles têm, é um rio sagrado para eles. Quer dizer, você vê que as comunidades indígenas na Guajira, muitas vezes elas são tidas em conta como pessoas, entre aspas, primitivas. E essas pessoas são muito mais sofisticadas e sabem muito mais que este nosso mundo que se considera avançado. Então, do conhecimento ancestral, que eu respeito muito, eu vejo cada dia mais que o conhecimento deles, o conhecimento ancestral, é algo que temos que aprender sim ou sim. A resiliência que eles têm, que levam séculos sobrevivendo em condições muito extremas, eu acho que nossa sociedade supostamente avançada deve aprender de quem realmente detém o conhecimento. E no conhecimento da mudança climática, da realidade esta que estamos vivendo, eu considero, na minha modesta opinião, que as comunidades indígenas têm muito que dizer sobre isso. Elas têm muito que aportar e elas podem colaborar muito, porque elas são capazes de ver coisas que nós não vemos. No tema científico, isso é fundamental e é importante essa colaboração mútua entre o conhecimento ancestral e o conhecimento científico. Eu acho que cada vez é mais importante. E o respeito, que é o primeiro de tudo, o respeito ante o outro. Eu acho que aqui neste caso concreto, no tema da justiça climática, inclusive da justiça social, temos que ver o valor dessas comunidades, o valor desse povo, que ele está dando-nos um exemplo do que devemos fazer realmente. Ou seja, eles não se rendem e eu acho isso digno de admiração. E, bom, nessa experiência que nós tivemos, que seguimos ajudando de uma forma ou de outra, pois espero que vocês tenham visto um pouquinho de como é a luta dos Wayuu para sobreviver ante a mudança climática e o avanço do nível do mar, né? É um território lindíssimo, eu convido todos vocês a conhecer mais sobre ele e eles têm muito que nos ensinar, muito. Olha, Carlos, muito obrigada por compartilhar com os seguidores do canal Letramento Socioambiental essa riqueza de experiências e vivências que estão em seu pleno curso na região costeira da Colômbia. Foi uma alegria e é um privilégio para nós contar com a sua participação, que é fortemente ancorada em ciência participativa e em ações localizadas, que se constroem com o propósito de somar à luta dos povos originários latino-americanos em sua defesa dos territórios e dos seus modos de vida. Para saber mais sobre o trabalho que esse cientista, professor e ativista pela justiça socioambiental na América Latina realiza, acesse a revista letramentosocioambiental.com.br e o canal Letramento Socioambiental no YouTube. Até o nosso próximo episódio. E lembre-se, a educação muda as pessoas. E são as pessoas que mudam o mundo. Produção do áudio Start Digital.